por gentileza. Essa imagem que eu vou mostrar agora, infelizmente, é de mais um grave acidente que aconteceu ontem aqui em João Pessoa. Mais um grave acidente aqui na nossa cidade que tira a vida dos meus amigos motociclistas. Meus amigos motociclistas, que eu tenho um grande carinho por todos vocês sabem disso. Sou um defensor da categoria, mas infelizmente muitos acidentes acontecem na nossa cidade. Dessa vez, um jovem motociclista se envolveu num grave acidente ali próximo à Universidade Federal da Paraíba. Em estado grave, foi socorrido para o hospital de trauma, mas infelizmente não resistiu às gravidades do ferimento e acabou morrendo. Quem esteve no local e acompanhou todos os detalhes de perto foi ele, o Washington Luiz. Na tela, por gentileza. Nós estamos aqui na BR-230, nas proximidades da universidade, aqui em João Pessoa, Universidade Federal da Paraíba. A Polícia Rodoviária Federal estava em rondas aqui nas proximidades da universidade, quando de repente tomaram conhecimento desse trágico acidente. As imagens são muito fortes. Um acidente muito grave aqui na rodovia federal. A princípio, duas motos, houve algum toque entre elas, que as duas foram ao solo. E um dos condutores, infelizmente, caiu embaixo das rodas de uma carreta e teve as duas pernas decepadas. A Polícia Rodoviária agiu rápido para poder, primeiro, interditar para que o SAMU pudesse chegar e este paciente, mesmo com estado considerado gravíssimo, delaceração de membros inferiores, né, inclusive ficar ao solo, para que ele pudesse ainda ser socorrido. Sim, nós chegamos aqui bem rápido, mas o SAMU também já estava no local atendendo a vítima mais grave. Logo após chegou uma segunda viatura que deu suporte à segunda vítima também. E as duas foram levadas para o trauma. O choque se deu aqui, neste ponto, entre esta moto que está aqui, ó, no local, com o retrovisor, aliás, com o farol quebrado. Foi essa moto aqui, uma das envolvidas nesse acidente, inclusive está com o farol quebrado. E essa segunda motocicleta, que o Júnior Dias vai mostrar para a gente aqui agora, nós vamos mostrar aqui, Júnior, uma das motos. Então, essa moto aqui, ó, foi a do paciente que foi levado em estado considerado grave. A moto, ela não tem praticamente nada, apenas o retrovisor ficou arranhado. Só que o condutor dessa moto, ele caiu embaixo das rodas de uma carreta, que nós vamos mostrar aqui agora, e teve as pernas praticamente amputadas no momento deste acidente. Foi nesse ponto aqui, na qual o pneu dianteiro esquerdo da carreta passou por cima dele, aí veio a tragédia. Foram vários os pneus que todos esses do lado esquerdo passaram por cima da vítima e é uma cena extremamente delicada. Os primeiros vestígios aqui indicavam que a moto, ela vinha pela faixa da esquerda, o caminhão vinha pela faixa mais à direita e a moto, ela chegou a tombar. Deve ter tido algum contato com algum outro veículo. Como a moto não se encontra aqui no local, não pude fazer a avaliação, o exame pericial na moto. Então, só ficou o vestígio na via de que ela tombou e da faixa esquerda o tombamento se deslizou até a faixa da direita. No eixo esquerdo do caminhão, há vestígios de contato, tanto com a motocicleta quanto com a vítima. Ficou manchas de sangue, também vestígios humanos no pneu do terceiro eixo do caminhão, demonstrando esse contato. Recolhi o tacógrafo para fazer a análise e o registro fotográfico. O tacógrafo demonstrava que o veículo vinha trafegando a uma baixa velocidade entre 10 e 20 km por hora. Então, como também o contato entre a vítima e o caminhão foi da metade do veículo para o setor posterior, ficou bem claro que não foi o caminhão que deu início a esse contato, né, com a moto. A moto, ela somente tombou e deslizou para debaixo do caminhão. Infelizmente, a vítima foi para debaixo do caminhão, teve esse contato, saiu daqui com ferimentos graves e aí o exame pericial foi feito para, caso a Polícia Civil necessite de maiores investigações, vamos estar aí à disposição para fazer as análises com o laudo. Ou seja, a vítima considerada mais grave foi atingida pelo terceiro eixo do caminhão. Isso, pelo terceiro eixo do lado esquerdo do caminhão. Minha gente, como vocês bem viram,
o perito falando, aqui nós não vamos estar atribuindo a culpa, falando, a culpa, mas era um trabalhador. Diferente de alguns outros maloqueiros que tem por aí, que vivem dando cavalo de pau em cima de moto, empinando pra lá e pra cá, bagunçando. Esse aqui era um menino do bem. Me dá imagens dele, por gentileza. Era um menino trabalhador, 24 anos. A imagem dele agora que vocês vão ver. Ele tinha 24 anos, segundo as informações, trabalhava no Ferreira Costa. No Ferreira Costa. E estava andando na moto dele. Um acidente que aconteceu por alguma razão, segundo o perito. Ele ia numa mão, a carreta ia na outra. Ele tombou, no que ele tombou, ele caiu na faixa da carreta e acabou a carreta passando por cima. A imagem do rapaz, por gentileza, do jovem, que nós vamos pedir agora, para você que está em casa ver. Era um jovem de 24 anos. O jovem envolvido nesse acidente aqui. Dá a imagem dele, por gentileza, agora. Pronto. Vocês vão ver agora a imagem dele? Por favor. Pronto. Era esse jovem aí que vocês estão vendo aí. Tela cheia, por favor. Esse jovem que perdeu a vida. Nós vamos ao trauma, porque Thaís Aureliano esteve no local e atualiza pra gente agora as informações, inclusive, da morte dele e da outra vítima que foi socorrida. Um acidentado e um, infelizmente, veio a óbito aqui no Hospital de Trauma de João Pessoa. Os dois foram socorridos aqui para essa unidade de saúde. O mais grave e o mais leve, a gente vai saber, então, como eles chegaram e que tipo de intercorrência ocorreu para, então, vitimar, infelizmente, uma das vítimas desse acidente. Eu converso agora com o Dr. Laércio Bragante, ele que é o diretor aqui do Hospital de Trauma. Dr. Laércio, muito obrigada pela participação. A gente estava conversando aqui um pouco antes, um caso que chocou, inclusive, a equipe médica e um senhor que tem mais de 40 anos de experiência. Mais de 40 anos em sala de emergência, nunca tinha visto um acidente tão grave, com tamanha destruição e que o paciente ainda chegou vivo a esse hospital. Realmente uma situação crítica, mas ele foi prontamente atendido pelas equipes do SAMU, que realizou todos os procedimentos locais pertinentes à situação, trazido aqui para o Hospital de Trauma. São 23 especialidades médicas voltadas para o atendimento de emergência, todos acorreram ao local e com toda a estrutura de atendimento, qualificação. Mesmo assim, infelizmente, esse jovem trabalhador de apenas 23 anos de idade foi a óbito. Ele já chegou desacordado, perdeu muito sangue? Perdeu muito sangue. Houve, inclusive, a ruptura de uma grande artéria do abdômen que nem sequer sangrava mais, apesar dessa lesão. Mas, mesmo assim, ele ainda chegou com batimentos cardíacos, foi, como eu disse, adequadamente atendido pelas equipes do SAMU, entubado, colocado em suporte respiratório com ajuda de aparelhos. Todo o atendimento inicial foi feito. E aqui foi dado seguimento com mais amplitude, com mais qualificação, toda a estrutura do hospital à disposição desse jovem. Mas, infelizmente, ao meio-dia e 30 minutos foi registrado o óbito dele. E essa perna, as duas, na verdade, haveria então a possibilidade de reimplante? Houve, de um dos membros, houve uma destruição de mais de 70%. O outro membro foi totalmente destruído, o membro inferior direito, foi trazido aqui para o hospital pela equipe do SAMU num saco, que não se identificava absolutamente nada dessa estrutura. Mas houve, na verdade, uma amputação do segmento do abdômen ao nível do umbigo. Nunca tinha visto uma condição tão grave que o paciente ainda tenha chegado vivo ao hospital, como eu disse. E aí, nesse acidente, né, ainda teve uma outra vítima, né, de motocicleta. Essa outra pessoa chegou a ser atendida e passa bem. Esse passa bem já recebeu alta. Mesmo assim, como sempre que há uma vítima muito grave, todas que estão envolvidas nesse ambiente são tratadas como paciente grave, por isso passa por toda a bateria de exame, todas as avaliações, mas felizmente ele não tinha lesão grave, não tinha nenhum ferimento grave. Dos acidentes de trânsito, 80% são envolvendo motociclistas, muitos deles muito jovens, e uma situação como essa, comove a todos, e aproveitamos para alertar a necessidade da prevenção, a grande importância da prevenção dos acidentes de trânsito. Para quem está nos acompanhando agora, Dr. Laércio é o diretor do trauma, ele dá um dado muito, mas muito importante. Ele diz que 80% dos acidentados lá do Hospital de Trauma são acidentes de moto.
Então, a cada 10 pessoas que entram lá, 8 são motos. É um número muito alto. A cada 10 que entram, 8 são motos. 8. Esse aqui tinha 23 anos. Era um jovem. Esse aqui é um ponto fora da curva. Por que, Bruno, um ponto fora da curva? Porque esse aqui estava trabalhando, era um menino de família. É uma história que comove. É diferente de outro que pega a moto no final de semana ou na semana e sai por aí para vagabundar. Vagabundar, que eu digo, é dar cavalo de pau, é subir em cima de canteiro. Esse aqui, rapaz, foi uma fatalidade. Eu juro a vocês, eu passei ontem lá, eu estava me dirigindo ao bairro dos Bancários, eu fiquei, quando tomei conhecimento assim, um choque com a notícia. Porque eu juro a vocês, quando eu vejo que é um camarada aqui, fica procurando a morte, para mim tanto faz como tanto fez. Agora, quando eu vejo que é um cidadão, um menino trabalhador, de família, minha gente, dá uma dor. Você fica assim triste. Você fica triste, buscando às vezes respostas. A gente não consegue compreender como é que isso acontece. No caso dele foi uma fatalidade. O rapaz estava andando corretamente, estava com os equipamentos de segurança, capacete, estava trabalhando. O motorista da carreta não foi imprudente, estava indo, como bem disse o perito, entre 10 e 20 km por hora. Estava indo na carreta devagar. Só que o rapaz, por alguma razão, tombou a moto dele. No que tombou, a carreta não pode frear de uma vez. Infelizmente, passou por cima e causou toda essa tragédia. Lamentável mesmo, de verdade. Deus possa confortar a família desse garoto de 23 anos, que infelizmente não resistiu às gravidades do ferimento. Assim como você que está em casa, ele era mais um que seguia para o trabalho, assim como eu sigo todos os dias. Você que está em casa, reze, ore, converse com Deus antes de sair de casa. Peça a Deus, Deus, me livra de todos os males, das coisas ruins que venham em direção. Ande cada vez com mais cuidado, com mais cautela. Uma coisa que acontece muito aqui em João Pessoa é a questão do corredor. É um vício, é algo viciante você andar no corredor. Eu andei de moto aqui algumas vezes em João Pessoa e parece que está no automático. Quando você vê o corredor, você já quer meter a moto. Viu o corredor, já quer passar. Infelizmente é algo que tem tirado a vida de muita gente. Daqui a pouco eu vou ao vivo direto à central de velórios, onde o corpo da vítima está sendo velado. Daqui a pouco eu vou ao vivo. São 6h20, 6h20, 6h20.